صلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، respeitar irmãos, estimadas irmãs, hoje, inshallah ta'ala, pretendemos fazer uma reflexão em torno do Surat At-Tariq. Este Surat está inserido no último capítulo do Quran al-Karim, com 17 versículos, foi revelado em Meca. E por regra, os suras revelados em Meca, na sua maioria, são curtos, diretos e abordam basicamente aspectos relacionados com o Tawhid, com a Aqida, com a fé. Falam do Jannat, falam do Jahannam, falam do comportamento humano, a sua conduta e coisas do gênero. Surat At-Tariq inicia, tal como outros surats revelados em Meca, com um juramento. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahirrahmanirrahim, Was-samai wat-tariq. E aqui Allah subhanahu wa ta'ala jura pelo céu e pelo Tariq. Depois coloca uma pergunta: Wama adraka mat-tariq? E o que é que te fará entender o que é a Tariq? O próprio Surat dá-nos imediatamente a resposta: An-Najmu Thaqib. O Tariq aqui referido-se à estrela fulgurante, aquela que perfura a escuridão da noite com a sua luminosidade. A estrela cadente, An-Najmu Thaqib. Quando Allah subhanahu wa ta'ala jura por estes fenômenos, pelo céu e pela estrela luminosa, a estrela brilhante, quando Allah jura por estes fenômenos, quer chamar a nossa atenção para refletirmos naquilo que virá a seguir. Muitas vezes, quando nós estamos mergulhados nas preocupações do dia a dia, atrás do pão, atrás dos bens materiais, atrás das necessidades materiais do ser humano, não prestamos muita atenção para outras realidades, para outros fenômenos não menos importantes. Mas quando nós nos encontramos num espaço aberto, na calada da noite, e começamos a contemplar o céu, as estrelas, está tudo calmo. À noite conseguimos nos concentrar mais. E é por essa razão que às vezes sentimos a diferença entre um salat feito durante o dia. Então, este surat chama a nossa atenção para a necessidade de nós proporcionarmos para nós mesmos momentos de retiro, onde deixamos o mundo e as suas preocupações para trás e em algum momento mergulhamos na contemplação, na meditação em volta de tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala criou.
Isso é uma forma de ibada também. Então, a relação que há entre este juramento e o que virá a seguir é que, tal como a estrela brilhante perfura o véu noturno, perfura a escuridão da noite, corações, em algum momento devemos permitir que a luz dessa reflexão penetre nas profundezas dos nossos corações. Até uma máquina numa fábrica precisa de um momento de manutenção. Precisa de óleo, massa para lubrificar as suas peças. E esta máquina humana também precisa da meditação, precisa da contemplação para lubrificar as suas peças também. Então nós vamos acompanhar aqui o surat Was-samā'i wat-tāriq wa-mā adrāka mat-tāriq an-najmu ath-thāqib. A primeira realidade que Allah subhanahu wa ta'ala quer nos transmitir neste surat e depois do juramento é o seguinte facto: In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Cada alma, cada pessoa tem um guardião angelical. Nós não estamos sozinhos. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Então vocês julgam que foram criados em vão, sem nenhum propósito, sem nenhum papel a desempenhar na vida? Pensam que a vossa vida se resume na comida, na bebida e na reprodução e assim acabou a história da vida do ser humano sobre a face da terra? Não, não é assim. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Tudo que o ser humano faz, tudo que o ser humano pensa, tudo que o ser humano faz em termos de ação, tudo isto está debaixo de uma vigilância terrível. Cada momento da sua vida é registrado. E se há registro, porque haverá dia em que esse registro será trazido para funcionar. Em kullu nafs, cada alma, lamma 'alayha hafiz. Esta é a primeira realidade. Quando nós estamos mergulhados nas preocupações do dia a dia, atrás do pão, raramente pensamos nesta realidade. Pensamos que estamos sozinhos e agimos sozinhos e que ninguém está a olhar para nós. Mas Allah chama a nossa atenção: cuidado, vocês estão sob uma vigilância terrível. Não há falha de sistema, não há corte de energia. O sistema de vigilância que Allah montou funciona 24 horas. Não há nada que possa interferir nesse sistema. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Depois Allah subhanahu wa ta'ala lembra este homem que se acha tão esperto, que se acha acima de tudo e de todos, e coloca-lhe esta pergunta e diz: فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. Que veja o homem de que foi criado. Este homem que hoje acha-se dono de tudo e de todos, ele tem que voltar para a sua origem. O que ele era? فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. Foi criado a partir de um líquido fluido, um líquido que flui. مِمَّاءٍ دَافِقٍ. Estimados irmãos, é bom sublinhar a palavra ma. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala não disse khuliqa min nutfatin dafiqa, não disse isso. Ou não disse khuliqa min maniyyin dafiq. O que é nutfa? O que é mani? Mani, estimados irmãos, é espermatozoide. A primeira essência do homem.
Mas aqui Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Khuliqa min ma'in dafiqin". Podemos encontrar algumas traduções nesta particularidade aqui, quando Allah diz "Khuliqa min ma'in dafiqin", então, ou quando Allah diz "min nutfa", que ele foi criado de nutfa, ou de mani, que é espermatozoide. Às vezes confundimos entre espermatozoide e sêmen. O que Allah está a falar aqui, "Khuliqa min ma'in dafiq", fala exatamente do líquido seminal. Não fala propriamente do espermatozoide, fala do líquido seminal. Por esta razão, algumas pessoas, por entender mal, estimados irmãos, é triste ver isto. Escreveram um artigo na internet muito longo, em árabe, a insultar o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, a desmentir o Corão al-Karim, que o Corão al-Karim tem falhas científicas. Significa que o autor do Corão não tinha este conhecimento moderno, por isso cometeu as falhas que cometeu. Agora, você quando não concorda com alguém precisa insultar? Não precisa. Mas vamos deixar isso de lado. Voltamos aqui. Onde é que eles acharam que o Corão falhou? Porque diz, falando desse líquido seminal, diz: "Yakhruju min bayni sulbi wa tara'ib". A sulb é esta região lombar, a coluna lombar. A tara'ib é a região torácica, aqui. E Allah diz: "Yakhruju min bayni". Esse líquido seminal sai entre estas duas regiões, entre a região lombar e a região torácica. Será que isto é um erro? Por quê? Porque todo mundo sabe que cientificamente, desculpa, é que não tenho outro nome, esse é o nome científico, é assim que os especialistas nessa matéria dizem, e não tem outra maneira, não encontro outro nome senão mesmo usar esse nome. Daí minhas sinceras desculpas, que esses espermatozoides são produzidos aonde? No testículo. Disseram que é um erro o que o Corão diz. Como é que ele diz que o líquido seminal vem da região lombar? Sim. Sabe, estimados irmãos, a própria ciência hoje já nos explica. Onde é que se situa a vesícula seminal? É no fundo da bexiga. Praticamente pode ser até atrás. Do que mais para baixo. É dali, através da vesícula seminal, da próstata, de mais outros órgãos acessórios que produzem este líquido, que depois vai se misturar com os espermatozoides. Porque o espermatozoide, estimados irmãos, não sobrevive por muito tempo. Precisa de nutrientes, precisa de mobilidade, precisa de proteção. E o único líquido que garante essas três coisas, nutrição, mobilidade e proteção, é o líquido seminal, que vem exatamente da região lombar. Por isso mesmo Allah diz: "Yakhruju min bayni sulbi wa tara'ib". Não há nenhum erro científico aí. É por isso que Allah disse aqui neste versículo: "Khuliqa min ma'in dafiq", e não disse "Khuliqa min maniyyin dafiq". Se tivesse dito "Khuliqa min maniyyin", o Corão estaria a falar diretamente do espermatozoide, e aí sim poderíamos admitir esse erro. Mas o Corão fala do líquido seminal e não fala do espermatozoide. É isto que ajuda a mobilidade, a nutrição e a proteção do espermatozoide até chegar na zona de fecundação no trato genital feminino, no trato reprodutor feminino. O ser humano vem desses canais todos. يخرج من بين الصلب والترائب. Entretanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Innahu ala raj'ihi laqadir".
Depende só da vontade de Allah. Se Ele quiser, faz com que este líquido retorne de onde saiu e não nasce o ser humano. Ou depois de nascer e morrer, Allah pode retorná-lo à vida. Tudo depende apenas da vontade suprema de Allah subhanahu wa ta'ala. Então nós não temos força nenhuma. Não depende da nossa vontade, não depende da nossa força, não depende do nosso conhecimento. Nós existimos porque Allah quer e deixamos de existir quando Allah quiser. يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. E ele retornará à vida no dia em que todos os segredos forem expostos, no dia do juízo final. يوم تبلى السرائر. E nesse dia, o que será do ser humano? فما له من قوة ولا ناصر. Não terá força para se proteger, não terá socorredor nenhum. Ele só está dependente da vontade de Allah. Coisas. Então isso traz consigo uma paz e tranquilidade e passa a ser um ser humilde, não este arrogante que anda a pular de um canto para o outro na face da terra. E é preciso refletirmos sobre as nossas origens, de onde é que nós viemos, o que é que na realidade nós somos. Dependemos só da vontade e misericórdia de Allah. يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. Mas adiante Allah subhanahu wa ta'ala faz outro juramento e diz وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. Jura pelo céu. E o que acontece no céu? ذَاتِ الرَّجْعِ. Raj'a significa retorno. E um dos exemplos claros desse retorno é o ciclo da água. Allah subhanahu wa ta'ala envia água do céu em forma de chuva. Mas como é que se forma? Também a ciência hoje já nos explica melhor. Quando nos fala do processo de evaporação, e se forem ver, estimados irmãos, quando nós temos água no copo e colocamos ao ar livre, a água naturalmente vai evaporar. Mas se deitarmos a água, temos 1 litro de água numa garrafa e 1 litro de água noutra garrafa. A segunda garrafa, vamos deitar a água numa sala ampla. O que vai acontecer? Aquela água que foi lançada numa sala ampla evapora muito mais rápido do que aquela que está confinada numa garrafa. Mas as duas águas evaporam. Por que esta evaporou rapidamente e a outra não? Depende da área de evaporação. Quanto mais extensa a água estiver exposta, maior será a evaporação. É por essa razão que vão encontrar que no planeta Terra, a maneira como Allah é extensa do que a área coberta por terra, para permitir a evaporação. E é esta água que depois se condensa na atmosfera e depois Allah traz isto como chuva para servir os seres vivos na terra. Depois desse processo, ela retorna através do processo de evaporação, vai de novo para a atmosfera. E este processo é contínuo no planeta desde o momento que Allah criou a terra. Este processo, Sama'i Dhati Raj', pelo céu que contempla este processo de retorno do ciclo da água, que é fundamental para a vida dos seres vivos. Numa única palavra, mais adiante diz wal ardi dhati as-sad'. As-sad' é fenda. Aqui, muitos alimos no tafsir, quando pegaram neste versículo wal ardi dhati as-sad', a terra que é constituída por fendas. Por exemplo, o Imam Ibn Kathir é da opinião de que refere-se também ao qabr, isto é, a terra irá se abrir para permitir a saída dos corpos inertes
que viveram lá ou que estiveram nesses túmulos depois que morreram. Então a terra será aberta para permitir a saída desses corpos todos. Outros árabes dizem que não, também pode-se compreender aqui quando a terra se abre para permitir a germinação da planta. A semente se abre e a planta germina, também é fenda. Mas é estranho que o versículo está a falar no singular, diz wal ardi dhati sadr, não disse wal ardi dhati sudur, que seria o plural. Se o qabr abre-se, a terra também se abre, seriam várias fendas. Mas aqui o Corão Al-Karim fala no singular, dhati sadr. Só daqui é uma fenda. O Corão estaria a chamar a nossa atenção para uma outra realidade, apesar de que aquilo que os árabes no tafsir disseram é verdade. Mas haveria um outro elemento aqui que o Corão quer chamar a nossa atenção. Talvez nós estamos aqui a dizer que as outras interpretações são inválidas, não? O versículo pode ser muito mais abrangente do que nós imaginamos. Mas também o versículo pode estar a fazer referência a um outro fenômeno. O chamado Círculo de Fogo do Pacífico ou Anel de Fogo do Pacífico, que está nas profundezas do Oceano Pacífico. Tem o formato de uma ferradura. Esta zona, estimados irmãos, é a zona mais propensa a terremotos e a uma intensa atividade vulcânica. É esta região, uma região que se estende num espaço de 40 mil quilômetros. É uma fenda gigantesca no fundo do Oceano Pacífico. Abrange o Japão, a Indonésia, Filipinas, Malásia, Nova Zelândia, na costa oeste do continente americano, passa por toda essa região. O mundo não tinha conhecimento da existência desta região. Maior parte dos terremotos que ocorrem no planeta ocorrem nesta região. O mundo não tinha conhecimento disto. No fundo do Oceano Pacífico, essa região está repleta de fossas oceânicas, cordilheiras. E hoje, e naquela altura, há 15 séculos atrás, o Corão já chamava a nossa atenção, wal ardi dhati sadr. Falou exatamente no singular. Estaria a se referir a este fenômeno? Pode ser. Mas Allah, quando jura pelo céu e pela terra e as funções que estas criaturas desempenham na manutenção da vida do próprio ser humano, o que é que Allah quer nos dizer com isso? Quer provar algo muito importante. Que este Corão, innahu laqawlun faslun, é a palavra de discernimento, discerne entre aquilo que é verdade e aquilo que é falsidade. Wama huwa bil hazl, não é entretenimento nem brincadeira. Este Corão que nós temos em nossas mãos é um grande livro. Tudo que tem lá é a pura verdade. Este Corão não veio para brincar com os seres humanos. Tem um assunto muito sério a tratar. Então devemos tratá-lo com a seriedade que ele merece. Devemos tratá-lo assim. Agora pegar o Corão só para bênção, baraka, morreu alguém, vamos recitar para mandar os sawabos para os falecidos. Estamos a entrar para uma nova casa, vamos também recitar o Corão também para, mashallah, Allah iluminar com sua misericórdia as nossas casas, e termina aí a função do Corão. Estaríamos a ser muito injustos para com este livro.
Este livro veio tirar as pessoas das trevas para a luz divina. Veio tirar o mundo no abismo em que está mergulhado. Problemas de vária ordem, todos os dias. E a cada dia que passa, as coisas tendem a piorar. Este Corão veio para salvar a raça humana. Este Corão veio ensinar como é que se vive com tranquilidade, com felicidade. Este Corão. Então cabe aos muçulmanos mergulharem nas profundezas desse Corão e de lá sair com instrumentos e maravilhas para uma vida muito mais humana. Innahu laqawlun faslun wama huwa bilhazl. Em vez dos seres humanos preocuparem-se em perceber esse livro, o que é que eles fazem? Conspiram contra esse livro, conspiram contra quem trouxe esse livro, quem nos transmitiu a mensagem desse livro. Por isso mesmo Allah subhanahu wa ta'ala diz: innahum yakiduna kaida. Eles conspiram contra este livro, contra ti, ó Muhammad, contra toda a mensagem de Allah e os mensageiros de Allah. Eles conspiram, mas o que eles não sabem é que Allah também conspira contra eles. Wa akidu kaida. Não devemos perceber aqui que Allah conspira. Não. Allah não precisa de conspirar. Conspira quem é fraco. Quem é forte, apresenta-se abertamente. Mas refere-se aqui ao final triste que eles vão merecer por causa dessa conspiração contra aquilo que é benéfico para a humanidade. Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida. Nós temos poderes suficientes para fazer face a esta falsidade toda que está a dominar o mundo. Por isso mesmo Allah subhanahu wa ta'ala disse ao seu mensageiro: famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Tolera-os por algum tempo só. Nós conhecemos qual será o seu final. Tolera-os, ó Muhammad, mas será só por algum tempo. O fim deles cabe a nós. Allah é quem vai julgar. Estimados irmãos, é assim que o Corão Al-Karim cultivava a fé nos corações dos crentes. É assim que o Corão ampliava os horizontes dos crentes. É assim que o Corão fazia com que os crentes tivessem uma visão longa das coisas e da própria vida. O crente deve ser assim. Um crente não pode ser quadrado. Um crente é uma pessoa que não só percebe o seu dini, como também percebe a vida à sua volta. E ele sabe exatamente onde é que reside o problema e conhece a solução eficaz para esse problema. E hoje o que nós estamos a precisar é exatamente esta qualidade de crentes, que conhecem onde é que está o problema e sabem como enfrentar esse problema. Porque o objetivo é curar as enfermidades do mundo, curar as enfermidades dos seres humanos. Mas se o crente de hoje, que tem essa mensagem, tem esse livro, é o primeiro corrupto, como é que ele vai poder iluminar o mundo? É o primeiro degradado moralmente, como é que ele vai iluminar o mundo? É o primeiro confuso, como é que vai disseminar a harmonia e a paz? Então nós precisamos primeiro curar as nossas doenças com este Corão, para depois também curarmos os outros. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o dom de percebermos a sua mensagem, de percebermos os seus desígnios,
اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم سحائب رضوان الله، وعلى سائر الصحابة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.